Gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Nós vamos estar lendo do 13 até o 35. No Evangelho de Lucas, capítulo 24, do 13 ao 35. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a compreender demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fiquem conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase se findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos ensinava, quando ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam reunidos com eles, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, a Deus, por ela ser tão viva, Pai, e nos ensinar tão poderosamente. Pai, ministra aos nossos corações nessa noite. Que saiamos daqui, ó Pai, renovados, que saiamos daqui transformados pela Tua palavra, Senhor. Que nós saiamos daqui, ó Pai, igual o texto diz, com o coração em chamas, Pai, ardentes, Pai, em fazer aquilo que o Senhor tem proposto a realizar através das nossas vidas, Senhor. Nos colocamos, ó Pai, Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, ó Pai, com corações dispostos a aprender, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Amados, aqui nós encontramos uma história bem
Bem diferente, tanto que nenhum dos outros evangelhos trata dessa forma, igual Lucas trata essa história, né? Os outros evangelhos dão até uma pinceladinha por cima, mas Lucas ele é mais profundo quando ele relata a história dos dois discípulos no caminho de Emaús. E esses dois rapazes, eles estão voltando para casa, cabisbaixos. Sabe, eu brinquei até de manhã. Sabe o torcedor do Coxa ontem, na hora que saiu do Couto Pereira, que era para ele ter sido campeão ontem, e o Coxa conseguiu empatar? O torcedor do Coxa veio ontem chutando assim as pedrinhas. Então assim, deu errado. Deu errado. Esses discípulos estão retornando de Jerusalém, indo para Emaús, cabisbaixos, imaginando que tudo deu errado. E quando eles estão retornando, Jesus cola do lado deles. Jesus encosta do lado deles e vai caminhando junto com eles. E aí Jesus começa a conversar com eles. Por que vocês estão assim? Aí eles falam assim, nossa, aonde que você estava? Você é o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém nesses últimos dias. E assim, amados, o texto ele é tão rico que nós temos que prestar atenção em algumas coisas. Eles falam assim, você é o único que não esteve em Jerusalém nos últimos dias, que não viu o que aconteceu com Jesus de Nazaré. Amados, o que estava acontecendo, o que Jesus fez, o rebuliço santo que Jesus fez naquela cidade era notado por todos. Tanto que eles perguntam, em que país, em que planeta que você vive? Você não sabe o que aconteceu lá? E aí Jesus fala para eles, o que aconteceu? E aí eles explicam. E aí eles contam o que aconteceu, e aí Jesus fala para ele, mas, espera aí, as Escrituras não falavam que o Cristo que viria, ele não iria padecer, sofrer, e depois ele ressuscitaria? E aí Jesus fala para ele, mas por que vocês não creem na palavra de Deus? E aí eles chegam em Emaús, Jesus faz com quem ia para outro lugar, só que eles convidam Jesus. Ele fala assim, não, Jesus, já é tarde da noite. Quer dizer, eles não sabiam que era Jesus, né? Eles convidam, falam assim, já é tarde da noite, convém que fique conosco, já é passado muitas horas. E eles convidam Jesus a adentrar a casa deles. E é legal, eu não falei de manhã isso, quando eles convidam Jesus, e a palavra ela tem umas riquezas muito, muito legal. Essa palavra convidam Jesus, no original dela, ele quer dizer assim que eles usariam até de força para que Jesus entrasse dentro da casa deles. Fala assim, não, você vai para dentro da... A gente quer que você entre na nossa casa. Aí Jesus entra, parte o pão, os olhos deles se abrem, Jesus desaparece, eles se levantam, voltam para Jerusalém e anunciam aos 11 que Jesus Cristo aparece, Jesus Cristo é ressurreto. É essa a história. E essa história a gente tem que prestar atenção em muitas coisas que ela quer nos ensinar. Esses dois discípulos, eles querem nos ensinar muitas coisas, porque muitas vezes nós somos muito parecidos com esses dois. Nós não sabemos quem é o outro amigo de Cleopas lá. Tem alguns teólogos que falam que pode ser uma mulher, tem alguns que falam que pode ser um irmão, outros falam que pode ser até o próprio Lucas, mas nós não sabemos, mas isso não tem importância para a profundidade do texto. Sabemos que ele não era um dos 11, mas eles eram próximos dos discípulos de Jesus. Porque quando nós lemos a história, nós vemos a proximidade que eles tinham de Jesus. Eles eram pessoas que conheciam a Jesus. E o texto, ele começa como? Qual é a primeira fase do texto? Fala ali, naquele mesmo dia. E que dia é esse? Que dia é esse? Qual dia era esse que eles estavam retornando de Jerusalém para Emaús? Era domingo, amados. Era domingo. Era o dia da ressurreição. Mas eles, mesmo assim, mesmo diante de tudo que eles viram, eles estão retornando para Emaús. Mesmo através das confirmações das mulheres que desceram até o túmulo e os anjos falaram que Jesus ressuscitou, mesmo através dos discípulos que foram até o túmulo e viram o túmulo vazio, eles estão retornando, eles estão voltando, eles estão descrentes, eles estão decepcionados. O texto deixa isso bem claro, eles estão cabisbaixos, olhando só para baixo, olhando somente para si, eles estão decepcionados. Por quê, amados? Porque a gente tem que a gente tem que ter um entendimento aqui,
que é algo que marca a história do cristianismo. É algo que é um ponto dentro da história do cristianismo. E eles estão perdidos, eles não creem nisso, que é o quê? Que é a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo. Esse parênteses nós precisamos abrir aqui. Porque, amados, se Cristo não ressuscitou, o texto, a própria Bíblia diz o quê? Se Cristo não ressuscitou, é vã o quê? A nossa pregação. Se Cristo não ressuscitou, o Evangelho é falho. Se Cristo não ressuscitou, o que nós estamos fazendo aqui num culto de domingo à noite? Nós estamos aqui, nós se fazemos presente aqui simplesmente porque aquele túmulo está vazio e Cristo é ressurreto. É sobre isso. E esses discípulos estão cabisbaixos. Por quê? Porque eles não creem. Mas se nós estamos aqui nessa noite, eu creio que todos vocês que estão aqui comigo, creem dentro do coração de vocês que Cristo vive e vive eternamente. É sobre isso. Eles não, eles estão cabisbaixos, estão pensando, nossa, será que tudo que nós passamos, no que terminou? Amados, Cristo é vivo, Cristo é ressurreto, o túmulo está vazio, e isso é uma afronta para as demais religiões, isso é uma afronta para todas as outras religiões, porque em todas as outras religiões, se vocês vão procurar os seus profetas, os seus deuses dentro dos seus túmulos, eles estão lá, o nosso não, o túmulo está vazio. Então é uma afronta, o que acontece aqui, e aí isso é interessante, o que acontece, o que Lucas está falando aqui, para a sequência do livro de Atos que ele também escreve, é um marco, por quê? Porque o que baseia toda a história do livro de Atos, a história dos discípulos, o que os discípulos vão fazer é o quê? É a ressurreição. Tanto que os fariseus, todos os outros, quando o Pedro é preso, eles não questionam muitas vezes o Pedro falar sobre o que Jesus fez ou que sobre Jesus operou. Eles não querem que Pedro fale sobre o Cristo ressurreto. Isso era uma afronta. E é isso que nós defendemos. É isso que nós vivemos dentro do nosso coração. É um Cristo que ressuscitou e hoje vive dentro do coração de cada um de nós. É esse Cristo que nós vivemos. E isso é uma afronta, amados, a todas as demais religiões. Um Cristo ressurreto, o inimigo se levanta contra. O inimigo se levanta contra quando nós pregamos um Cristo que vive e vive eternamente. Amados, mas se nós cremos então dentro dos nossos corações que Cristo ressuscitou, que Cristo vive, porque muitas vezes a gente vive a nossa vida como se ele estivesse morto. Porque muitas vezes a gente não dá o valor devido a esse Cristo que vive eternamente. E muitas vezes nós vivemos como se ele estivesse morto. Precisamos refletir sobre isso. Porque se tem uma coisa que o Espírito Santo traz a cada um de nós, é a alegria de viver na presença dEle. É a alegria de viver. Mas muitas vezes nós entramos aqui para cultuar e parece que nós estamos entrando num funeral. Nós entramos aqui para celebrar aquele que vive eternamente. Nós entramos aqui para celebrar aquele que reina eternamente. Então, as coisas dentro de nós precisam ser mudadas. Aí parece que é difícil a gente levantar as mãos, parece que é difícil a gente agradecer a Deus, parece que nós vemos domingo após domingo para cumprir um ritual. Enquanto o Senhor quer corações transformados, quebrantados, que o adorem em espírito e em verdade. Ele vive, amados, e Ele está ao nosso lado. Da mesma forma que Ele caminhou com aqueles 2 discípulos, Ele caminha conosco, Ele está aos nossos lados. Só basta nós tirarmos as nossas escamas e ver que Ele está ao nosso lado, enxergar Ele ao nosso lado. Mas eu quero separar em alguns pontos tudo isso que nós vamos conversar aqui hoje. E eu não vou falar o número de pontos, porque eu não vou assustar meus irmãos, porque a gente quer sair daqui antes das 11, né?
Não, brincadeira, amados, brincadeira. De manhã nós saímos às 2, tá? Fica tranquilo. Brincadeira também, é brincadeira. Não, eu quero separar em alguns pontos. E o primeiro deles, aquilo que nos tira do caminho, que nos faz sair do propósito de Deus, e aí mentalizem aí. Aonde que era para esses 2 discípulos estarem? Em Jerusalém. Para onde eles estão indo? Emaús. Coisas que nos desviam do caminho do Senhor. Muitas coisas nos desviam do caminho do Senhor. E uma que eu quero pensar com vocês é o mundo e as situações cotidianas que fazem os nossos olhos desviar de Jesus. Amados, esses discípulos já estavam a 11 quilômetros do propósito deles. Eles já estavam a 11 quilômetros do propósito de Deus para a vida deles. Amados, a falta de fé, olha, desliguei aqui. A falta de fé muitas vezes nos faz desviar do propósito de Deus. Eles estavam cabisbaixos, eles estavam decepcionados, e eles se desviaram do propósito de Deus para a vida deles. Mesmo caminhando com Jesus, porque eles caminharam com Jesus, eles eram próximos de Jesus, eles conheciam as histórias, Jesus tinha já falado para os seus discípulos que convinha que ele morresse e ressuscitasse, eles conheciam a história, mesmo assim a falta de fé deles fizeram com que eles se desviassem do caminho, fizessem que eles saíssem do caminho. Eles estavam já a 11 quilômetros do propósito de Deus para a vida deles. E aí nós precisamos refletir sobre as coisas que muitas vezes nos fazem desviar do caminho, do propósito do Senhor das nossas vidas. São amizades? São amizades que não edificam? São amizades que não agregam em nada? São amizades que nos fazem tirar o olhar do Senhor? Então, amados, são amizades que nós não devemos ter. Ah, mas não é para mim ter amigo nenhum lá fora? Não, sim, é para mim ter amigo. Mas é para que eu seja influência na vida deles, não para que eles sejam influência na minha vida. O que é que tem feito? Muitas vezes é uma telinha de celular que você gasta tanto tempo, e nós gastamos tanto tempo com ela, e nós deixamos de gastar, e nós não gastamos tempo lendo a palavra de Deus e orando. Amados, existem tantas coisas pequenas, amados, que nos fazem desviar do caminho do Senhor, e nós muitas vezes damos de ombros para ela e falamos, isso não vai dar nada. E aí na hora que nós vamos ver, nós estamos totalmente fora do caminho do Senhor. Nós não estamos 11 quilômetros, nós já estamos alguns 100, 200 quilômetros longe do propósito de Deus. Nós precisamos ficar atentos sobre as coisas que o cotidiano da nossa vida, sobre coisas que tem muitas vezes entorpecido a nossa mente e nos desviado do caminho. Nós falamos muito sobre isso na nossa vigília que nós tivemos, sobre coisas que têm, cauterizado a nossa mente e deixado a nossa mente, sem enxergar nada, ou a gente tem ficado paralisado. Muitas coisas, amados, têm nos desviado do propósito do Senhor. E o Senhor, Ele quer nos trazer de volta para o caminho dEle, mas nós precisamos ficar atentos a essas coisas. É o trabalho? É o trabalho que tem? É errado trabalhar? Não, amados. Não é sobre isso. Mas muitas vezes nós amamos mais o trabalho do que o próprio Deus. Nós temos que refletir sobre essas coisas, o que tem tomado o nosso tempo, o que tem tomado o nosso tempo de viver, que tem desviado os nossos olhares do caminho do Senhor. Mas um outro ponto que eu quero falar com vocês é a falta de conhecimento de quem é Cristo, que nos fazem entrar por estradas e rotas de fuga, que nos levam para longe de Deus. Mesmo cheios de evidências da ressurreição, eles estavam pautados, eles estavam respaldados de evidências da ressurreição de Cristo. A falta de fé dele fez com que eles se desviassem do caminho. Mas essa falta de fé deles também pode ser medo. E a pastora Dani falou isso no domingo passado. O medo muitas vezes nos isola,
O medo muitas vezes nos coloca em um outro mundo. E esses discípulos, eles podiam estar pensando dentro deles. Olha o que aconteceu com Jesus. E o que será que pode acontecer conosco se alguém souber que nós caminhávamos com Ele? O que pode acontecer conosco? E eles fugiram. Eles se esconderam. E quantas vezes, amados, quantas vezes nós nos escondemos? Quantas vezes nós nos escondemos? Quantas vezes nós deixamos Jesus lá atrás, porque nós não queremos cair em nenhum tipo de confronto, porque nós não queremos, muitas vezes, ser taxados como cristão, e nós acabamos nos escondendo e enfiando em rotas que nos levam para longe do Senhor. E se enfiando em caminhos que deixa eu me esconder aqui atrás, que é bem melhor, para que ninguém saiba quem eu sou. Esses discípulos tomaram um caminho do medo, um caminho de se esconder. Por quê? Porque eles tinham medo, muitas vezes, de ser reconhecido que eles eram discípulos de Jesus. Mas quando nós reconhecemos quem é Jesus, quando nós conhecemos Jesus na sua totalidade, amados, nós desejamos ser conhecidos como aqueles do caminho, aqueles que andam no caminho. Por quê? Porque nós conhecemos Jesus, então nós não temos medo. O medo não nos domina, então nós andamos no caminho, não importa o que aconteça, nós nos dispomos a andar no caminho. Mas se o medo nos domina, amados, nós, por muitas vezes, traçamos outras rotas, nós traçamos outros caminhos, para que nós não sejamos reconhecidos. Porque assim, amados, porque nós temos que tomar muito cuidado com as rotas que nós traçamos, os caminhos que nós andamos, porque muitas vezes se torna difícil retornar. A gente vai para tão longe que se torna difícil retornar. Então nós temos que, quando nós olharmos e vermos que nós estamos tomando rotas que nos levam para longe do Senhor, está na hora de nós recalcularmos o nosso GPS e voltar para a próxima. Nós precisamos parar, nós temos que fazer reflexões diárias da nossa vida, para onde nós estamos indo, o que tem nos guiado, ou para onde as coisas têm nos levado. Nós precisamos ter esse discernimento, nós precisamos pensar sobre isso. Mais um ponto que eu queria tratar com vocês é que a tristeza, a decepção e a frustração nos deixam cegos e deixamos de ver o Senhor ao nosso lado. Amados, Cristo está ali, do lado deles. Mas a decepção deles, a tristeza deles, tudo isso impede que eles enxerguem Jesus do lado deles. Amados, tristeza, a decepção muitas vezes faz com que nós também venhamos nos desviar do caminho, nos desviar da rota do Senhor. O Senhor, Ele venceu tudo isso na cruz, e nós precisamos entender que Ele venceu tudo isso na cruz, para que nós não tomemos outras rotas, para que nós não tomemos rotas de fuga, amados. Nós precisamos conhecer esse Cristo, senão essas coisas vão nos dominar, e quando essas coisas nos dominam, nós já estamos muitas vezes em outros lugares. Nós estamos muitas vezes por outros caminhos, e não são os caminhos que o Senhor tem para cada um de nós. Muitas coisas, amados, acontecem na nossa vida para que nós venhamos alinhar as nossas rotas. Muitas decepções, muitas dificuldades, muitas lutas acontecem, para que nós venhamos entrar na rota do Senhor. Porque muitas vezes nós criamos para dentro de nós algo assim, que se não for do nosso jeito, que se não for da nossa forma, para nós não serve. Então nós criamos uma rota para nós, que nós achamos que essa rota é a rota ideal, só que o Senhor está falando, não, o que eu tenho para vocês é isso daí. Aí as coisas não acontecem do jeito que nós imaginamos ou que nós traçamos dentro do nosso coração, aí nós culpamos Deus.
Aí nós olhamos para Deus, Deus, mas por que isso não acontece? Mas como nós estamos tão fora, tão distantes da rota que o Senhor tem para nós, nós não enxergamos qual o caminho que o Senhor tem proposto para as nossas vidas. E aí nós ficamos questionando Deus. Deus, por que você permitiu isso? Deus, por que eu estou passando por isso? Amados, nós precisamos crer. Nós precisamos crer que o Senhor está alinhando as nossas rotas, trazendo todos nós de volta para o caminho. E as dificuldades, as lutas e as batalhas que aparecem no dia a dia, é simplesmente para nos colocarmos no propósito que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Aí não. Aí nós ficamos questionando Deus. Por que acontece com o ímpio e não acontece comigo? Por que acontece com o outro e não acontece comigo? E aí nós ficamos nos comparando, nós ficamos lambendo as nossas feridas, e nós esquecemos de olhar para o Senhor. Esses discípulos, eles estavam cabisbaixos, olhando para si mesmo, olhando para o seu eu, olhando para o seu ego, olhando para si, falando assim, não deu certo tudo aquilo que nós pensávamos. Nós pensávamos que esse Jesus ia acabar com Roma, ia estabelecer um novo exército, ele ia reinar, e nós íamos reinar com ele, e tudo ia se acabar, e nós íamos estar tudo beleza. Eles estão olhando para si, eles estão olhando para as suas vontades, eles estão olhando para os seus desejos, para aquilo que eles imaginavam que era o mais correto. Só que eles esqueceram que existia um plano traçado, desde antes da eternidade, que o Cristo viria e morreria para salvar a todos nós, porque não é sobre os nossos planos, não é sobre os nossos propósitos, não é sobre aquilo que nós desejamos, mas é sobre a vontade de Deus, é sobre Ele. Aí esses discípulos estão lá falando assim, nossa, deu tudo errado. Eu vejo o Chaves, muitos assistiram o Chaves comigo, né, chutando assim, ó, com aquele pezinho dele, sabe, remoendo, lambendo as feridas, falando, não deu certo, Jesus errou. Nada, amados. Ele tinha um plano, e o plano dele é perfeito. A rota dele, não existe nada errado, nada que ele precise modificar. Está tudo certo, está tudo alinhado. Então, se você está passando por essas lutas e por essas batalhas, é porque Deus tem um propósito na sua vida, e Ele quer alinhar a sua vida com o propósito dEle. Faz parte das nossas vidas. Faz parte. Porque, amados, muitas vezes nós achamos que nós vamos pular para o lado de cá, para o lado dos crentes, e vai ser tudo paz e amor. Deixa eu perguntar para todos aqui na saída ali, qual que é a luta da semana? Todo mundo tem uma. Não é sobre isso. É sobre Cristo. É Cristo nas nossas vidas. As lutas, as batalhas fazem parte da nossa caminhada. Os triunfos e as vitórias para nós glorificarmos a Ele também faz parte da nossa vida. É tudo sobre Ele, amados. E outra coisa é que esses discípulos estão ali, ó, aterrorizados. E para quem frequenta a nossa escola de teologia, eles vão saber o que eu vou falar aqui hoje. Mas aqueles que não frequentam, só um pouquinho para nós aprendermos. Amados, outra coisa que eles estão aterrorizados é a forma que Jesus morreu. Amados, Jesus morreu crucificado. Vocês sabem o que é ser crucificado naquela época? A crucificação naquela época era feita para os maiores criminosos, para os maiores malfeitores. A crucificação foi a forma mais cruel que Roma conseguiu aperfeiçoar para que uma pessoa fosse morta. Então, quando eles olham para Cristo naquela cruz, o temor toma conta dentro deles, e eles começam muitas vezes a questionar dentro de si, mas como que Deus permitiu que isso acontecesse com o filho dele? Amados, vocês já se pegaram questionando porque coisas acontecem com pessoas que você fala, não, isso não pode acontecer. Ele é um homem de Deus.
Ele é uma mulher de Deus, não pode acontecer. E aí muitas vezes nós ficamos remoendo e questionando Deus, questionando a vontade e a soberania de Deus. Aqueles discípulos, eles estavam assim, ele foi crucificado. A forma mais cruel de morte para aquela época, ele foi crucificado. E aí muitas vezes nós não entendemos porque nós passamos por lutas e por batalhas. E aí quando nós vemos, ou nós passamos, ou nós vemos alguém passar por uma doença muito grave, e a pessoa serve ao Senhor, e a pessoa caminha nos propósitos do Senhor, nós ficamos questionando muitas vezes, falando, Deus, por que aquela pessoa está passando por isso? Ou aquele casal passando por aquela luta violenta no casamento, por que aquele casal que serve ao Senhor está passando por aquela batalha no casamento? Ou perdeu um ente querido, nossa, como que pode o Senhor ter levado tal pessoa? Amados, quando nós cremos no Cristo ressurreto, tudo isso que nós passamos é para glorificar ao Senhor. Então a doença que nós passamos é para glorificar ao Senhor, a luta que nós passamos é para glorificar ao Senhor, tudo isso é para glorificar ao Senhor. A nossa vida glorifica ao Senhor. E esses discípulos estão se questionando, por que será? Por que ele morreu daquela forma que ele morreu? Outra coisa interessante que o texto nos traz, amados, é que Deus coloca pessoas ao nosso lado, para nos trazer para o caminho. E muitas vezes, cegos, céticos, egoístas, pensando em nós mesmos, nós não queremos dar ouvido para essas pessoas. As mulheres foram até o túmulo e anunciaram para os discípulos que Jesus ressuscitou. Os discípulos foram até o túmulo, viram o túmulo vazio e anunciaram para esses dois, Jesus está ressurreto. E eles mesmo assim não creram. Mesmo assim eles não alinharam a rota deles. Amados, quantas pessoas Deus coloca no nosso caminho diariamente para nos instruir. Falar assim, esse caminho que você está tomando não é legal. Esse caminho que você está indo vai dar ruim. Vai dar ruim lá no final dele. E aí muitas vezes nós, cegos, egoístas, céticos, nós falamos assim, não, eu quero ir por esse caminho. Eu quero ir por esse caminho. Amados, e muitas vezes esse caminho termina em perdição. Muitas vezes esse caminho termina numa vida sem Cristo. Eu gosto muito do que eu escutei esses dias um pastor falando, e aquilo lá marcou o meu coração, marcou a minha vida. E ele falou assim, que o inferno é um lugar onde tem pessoas que desejam estar lá. E aquilo lá falou, uau, o inferno é um lugar onde existem pessoas que desejam estar lá. Quem está no inferno olhou para Cristo e olhou para a cruz e falou assim, eu não quero você, eu quero estar lá. Quantos já viram aquele vídeo que rola nas internets de um pessoal que está num podcast e ele fala assim, não, eu quero ir para o inferno. O inferno é um lugar onde existem pessoas que desejam estar lá. E amados, o céu é um lugar cheio de pessoas que sabem que não eram dignas de estar lá. Que estão lá somente pela graça e pelo favor do Senhor. Porque por forças próprias, por vontade própria, nós não estaríamos lá, nós estamos salvos todos pela graça de Deus. Então, muitas vezes, Deus coloca pessoas no nosso caminho, falando, não vai por esse caminho que vai dar em perdição. Não vai por esse caminho que vai dar em morte. Esses discípulos, eles foram instruídos. Jesus Cristo está vivo. Ele ressuscitou. E eles, cegos, céticos, sem fé, eles optaram em ir para Emaús, sair do centro da vontade de Deus. Amados, nós precisamos enxergar as pessoas que estão ao nosso lado querendo alinhar o nosso caminho.
Falar, volte para o caminho do Senhor, reconduza a sua rota para o caminho do Senhor. Nós precisamos quebrar o nosso coração orgulhoso, que muitas vezes nos faz, não, eu não quero ouvir tua voz, eu não quero ouvir o teu conselho. Nós precisamos entender que Deus coloca pessoas muitas vezes ao nosso lado, para alinhar a nossa vida, alinhar a nossa rota. Porque, amados, se nós começamos a trilhar esses caminhos, e esse caminho que Satanás, porque Satanás ele é sujo, amados. Esse caminho que Satanás leva a esses orgulhosos é um caminho de isolamento. É um caminho onde as pessoas se escondem em cavernas e acham que é melhor viver essa vida sozinha do que viver uma vida em comunidade. Quantos lembram da história do endemoniado gadareno? Como que ele vivia? Ele vivia sozinho à noite nos cemitérios. É isso que Satanás faz, amado. Satanás, ele quer que nós vivamos sozinhos e excluídos, e achando que está tudo bem. Achando que está tudo bem. É por isso, amados, que eu sou parceiro do pastor Renato Rache. Eu sou anti-desigrejados, amados. Uma igreja viva, uma igreja unida, um povo cristão, ele vive em comunhão. Dentro de uma igreja cheia de defeitos, cheia de falhas. Não existe um perfeito aqui. Eu não sou perfeito, ninguém é perfeito. Mas nós somos unidos pelo corpo de Cristo. É Cristo que alinha os nossos caminhos. É Cristo que nos traz para o caminho. Mas Satanás, ele é sujo. Ele quer que nós vamos viver uma vida sozinhos e que nós olhemos para isso daqui e falamos assim, eu não preciso disso daí. Nós precisamos refletir. Nós precisamos entender. E aí depois, uma coisa espetacular acontece. Jesus começa a explicar para aqueles dois rapazes a palavra de Deus, as Escrituras. E agora eu quero que vocês imaginem comigo, que aula de teologia. Rapaz do céu, 11 quilômetros, um mestre ensinando que de Gênesis a Malaquias era tudo sobre ele. E ele vai contando para aqueles discípulos, e ele vai contando para aqueles discípulos, e ele vai discorrendo toda a história, e eu fico imaginando ele falando para aqueles discípulos assim, lembra da história de Abraão e de Isaac? Sobre ele indo lá para o sacrifício. Então não é sobre a fé de Abraão, não é sobre Isaac, mas é sim sobre o cordeiro que foi provido, que esse cordeiro sou eu. Sabe a história dos 3 amigos dentro da fornalha de fogo? Não é sobre a fé desses 3 rapazes dentro da fornalha de fogo, mas é sim sobre o 4º homem que estava lá dentro, que é sobre mim. Sabe a história de Davi e Golias? Não é sobre a força de Davi ou a precisão da pedra que Davi acertou na cabeça de Golias. Não é sobre isso, mas sim sobre o Senhor dos exércitos que estava sobre ele, que vence todas as batalhas. Amados, tudo, e eu fico imaginando essa aula de teologia, eu fico imaginando Jesus numa profundidade, que o coração daqueles homens, e a palavra deixa isso bem claro, que nós lemos aqui, o coração daqueles homens começa a se encher, começa a ficar flamejando, pegando fogo. Por quê? Porque a palavra começa a arder dentro deles. E Jesus falando, isso era sobre mim. O Salmo 22, esse salmo lindo, tudo que Davi falou nele era sobre mim, aponta para mim. E ele vai discorrendo, e o coração daqueles homens cheios, incendiados da palavra de Deus. Amados, tudo aponta para Jesus. Tudo aponta para Jesus. E aí muitas vezes nós queremos nos espelhar nos homens, nesses homens, ou na fé desses homens, ou em como eles foram valentes, e isso tem o seu valor. Cada homem ali tem o seu valor, amados, mas não é sobre eles, não é sobre Davi, não é sobre Daniel, não é sobre Moisés, não é sobre eles, é sobre Jesus. A Bíblia inteira aponta para Jesus, o Cristo ressurreto. É para Ele que aponta. E aí Jesus discorre a Bíblia inteira para eles. Rapaz, eu queria ser
um mosquitinho para escutar tudo que ele falou. Imagina 11 quilômetros, 3 horas e meia mais ou menos, caminhando do lado do mestre. Rapaz, é muita história, é muita história. E Jesus vai falando que é tudo sobre ele, que é tudo sobre ele, que é tudo sobre ele. Isso não aquece o nosso coração? Isso não faz com que o nosso coração descanse no Senhor? Isso não faz com que o nosso coração entre num lugar de chamas que incendeia, assim, fala assim: obrigado, Senhor, por saber que é tudo sobre você. Não é nada sobre mim, não é nada sobre o que eu posso fazer. Mas, amados, quando nós conhecemos essa palavra, e essa palavra toma conta dos nossos corações, ela nos começa a causar um rebuliço aqui dentro. Nós não vivemos mais da forma que nós vivemos. Nós não procuramos viver do jeito que nós caminhamos, mas agora nós caminhamos em obediência à palavra de Deus. Nós vivemos uma vida que glorifica o Senhor. E esses discípulos, eles são totalmente incendiados pela palavra nesse caminho. E quando nós conhecemos essa palavra enche o nosso coração, não tem mais vez, amados, para uma mornidão espiritual. É tudo mudado aqui dentro. O coração queima, o coração arde, o coração flameja, sabe, incendeia para fazer aquilo que Cristo quer que nós fazemos. E aí, quando isso acontece dentro de nós, as nossas atitudes mudam. Todas as nossas atitudes mudam. O curso da nossa vida é mudado. Nós não começamos mais a viver a nossa vontade, mas nós começamos a viver a vontade do Senhor. Então, amados, não existe mais espaço para tristeza. Não existe mais espaço para desesperança. Não existe mais espaço para tudo isso, porque a nossa visão, a nossa perspectiva muda. A pastora Dani falou isso domingo passado. Não é mais uma perspectiva horizontal, não é mais uma perspectiva dessa terra, mas agora é uma perspectiva do céu. Nós olhamos uma visão dos céus para cá. Então, aquilo que nos afligia, aquilo que nos machucava, ou aquilo que nos causava dor, nós entendemos que tudo isso é para a glória de Deus. Aquilo que muitas vezes nós não entendemos que está acontecendo na nossa vida, nós olhamos agora com uma visão dos céus, e nós entendemos que tudo é para que Cristo seja glorificado através das nossas vidas. Tudo. E aí nós olhamos para tudo que nós passamos, nós falamos igual Paulo: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque eu já não vivo mais a minha vida. E não é essa vida que eu quero viver mais, mas eu quero viver uma vida que glorifique ao Senhor. Aí nós olhamos o que Paulo depois fala sobre todo o conhecimento dele. Não é sobre o que eu conheço, mas é sobre o que eu faço para glorificar ao Senhor. A nossa visão, a nossa perspectiva é mudada. Amados, nós não podemos mais olhar por essa visão horizontal, porque nessa visão horizontal aqui nós somos falhos. Nessa visão aqui, ela é uma visão caída. Agora nós temos que olhar pela visão dos céus, amados, de pessoas transformadas, remidas e redimidas pelo sangue do Cordeiro. Pessoas transformadas, pessoas que entendem o que Cristo fez na vida de cada um. Mas isso causa um impacto nas nossas vidas. E o texto deixa isso bem claro. Quando nós entendemos quem Cristo é, as nossas vidas são mudadas. E a primeira coisa que é mudada, que um coração fica em chamas. O coração desses rapazes ardiam. A comunhão,
o momento que eles estão na mesa com Jesus e Jesus desaparece, eles olham um para o outro e falam assim: não ardia o nosso coração? Amados, a comunhão, o conhecer a Jesus Cristo faz com que os nossos corações fiquem em chamas. Fiquem em chamas. E aí não existe mais nenhum tipo de espaço, amados, para decepção. Não existe mais nenhum tipo de espaço para desunião. Não existe mais nenhum tipo de espaço para frieza espiritual. Não existe mais nenhum tipo de espaço para fofoca. Não existe mais nenhum tipo de espaço para coisas que não agradam ao Senhor. Por quê? Porque nós temos um coração agora novo, um coração em chamas, um coração que queima pelo Senhor. Então essas coisas não fazem mais parte das nossas vidas, porque nós abandonamos essas coisas do velho homem para viver o que Cristo tem de novo para nós. Um coração que queima, um coração que flameja pela presença de Deus, um coração em comunhão com o Espírito Santo, um coração que deseja cada vez mais conhecer o Espírito Santo. Então daí não somos nós mesmos que vivemos, mas é Cristo que vive através de nós. E aí quando Cristo começa a viver, e quando nós damos esse espaço para Cristo viver, orar, amados, não é mais um peso, mas nós entendemos que é uma necessidade de todo cristão orar. Então vir na quarta-feira orar, fazer o esforço de vir aqui orar, nós sabemos que é uma necessidade para que a igreja cresça unida. Ler a palavra de Deus não é mais um fardo, mas é um prazer em conhecer Cristo revelado através das Escrituras. Vir na casa de Deus não é mais um passatempo, aqui não é mais um clubinho. Por quê? Porque Cristo queima de nós, então eu venho aqui para cultuar aquele que merece toda a honra e toda a glória. Por quê? Porque Ele queima dentro de nós. Então as nossas atitudes diante das coisas do Senhor, elas mudam. Através de um coração incendiado, um coração que queima. E caminhar daí com Jesus, nós entendemos que Ele é o único sentido das nossas vidas. É só para isso que nós vivemos. Precisamos refletir, amados. Eu preciso refletir porque que eu venho aqui nos domingos pregar. Eu venho pregar para mostrar alguma eloquência aqui, ou eu venho aqui para glorificar ao Senhor? Por que os músicos vêm aqui tocar? É para mostrar o dom e os talentos dele ou para glorificar ao Senhor? Por que servem no estacionamento? É simplesmente para mostrar que estão lá fora ou é para glorificar ao Senhor? Por que dá aula? Porque todas as coisas que nós fazemos na igreja é para mostrar que nós fazemos alguma coisa ou tudo que nós fazemos é para glorificar ao Senhor? Eu já falei isso daqui algumas vezes aqui. A primeira pergunta do Catecismo de Westminster queima dentro de mim. Para que fim vos criou Deus? Para louvor da sua glória. É para isso que nós fomos criados. Nós fomos criados para adorar ao Senhor. Nós fomos criados para cultuar a esse Senhor. Não é sobre nós, é sobre esse Senhor. Por quê? Porque o nosso coração está em chamas. Mas um coração em chamas também nos dá. O que um coração em chamas nos dá? O verso 33 deixa isso bem claro. Um coração em chama nos dá pés velozes para anunciar a ressurreição de Jesus. Nos dá pés velozes. Amados, 11 km, 11 quilômetros. Para os corredores aqui da igreja, quanto que é 11 quilômetros caminhando? Eu fiz uma pesquisa no Google, 3 horas e meia, mais ou menos, eles calcularam ali. 3 horas. Amados, 3 horas e meia. O Senhor some da frente desses discípulos. O texto fala que eles saíram correndo, sentido Jerusalém. Correndo. Quanto tempo para correr hoje 10 km? Um corredor não profissional deve correr ali uns 40 minutos? Menos? É? Aí. Um corredor, 1 hora. Amados do céu. Agora pensem comigo. Jerusalém ficava onde? No alto. No alto. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Ele ficava no alto.
no Alto Jerusalém. Esses caras já estão 11 km lá em Emaús, lá embaixo. Imagina você subir 11 km correndo, porque eles foram no gás. E algumas coisas nós precisamos pensar do texto. O texto fala que quando eles convidaram Jesus para entrar na casa deles, já era tarde, já era o findar da tarde. Então, amados, eles estão voltando para Jerusalém à noite. E sabe o que era andar numa estrada romana à noite? O risco de você ser assaltado, o risco de você ser muitas vezes morto. Amados, quando o coração da gente está em chamas, quando o coração da gente está queimando, nós não olhamos obstáculos, nós não olhamos barreiras, não importa se está à noite, não importa se tem crocodilo ou jacaré dentro do rio que nós vamos passar, nós queremos saber de ir. Amados, nós temos missionários em campos onde eles estão sendo mortos, por anunciarem esse Jesus, e eles estão glorificando ao Senhor. Por quê? Porque o coração deles queima por Cristo. Então eles não olham para as lutas, eles não olham para as barreiras, eles só olham simplesmente: eu preciso anunciar Cristo. Não existe barreiras. Não existe nada que os impeçam. Esses discípulos, eles falam: nós precisamos anunciar tudo o que aconteceu conosco. E eles voltam para Jerusalém. Uma coisa interessante, amados, quando o nosso coração ele flameja, quando o nosso coração incendeia pelo Senhor, nós voltamos para o centro da vontade dele. Esses discípulos não eram para estar em Emaús, eram para eles estarem em Jerusalém. Mas o coração deles queimou pela palavra do Senhor, que eles falaram: não, nós precisamos estar lá no centro da vontade de Deus, que a vontade de Deus é que nós estejamos lá em Jerusalém. E eles voltam correndo. Nada, amados, nada. Amados, se tivesse um cronômetro naquela época, eles tinham quebrado o recorde mundial, certeza. Eu estava pesquisando, o cara que correu mais rápido 10 km, correu em 28 minutos e alguns segundos. É uma bala. Mas se tivesse um cronômetro na época, eu acho que eles tinham corrido em menos, cara. Porque é um desejo de anunciar Cristo. Um coração que queima, nos dá pés velozes. Amados, vocês lembram do Papaléguas e do Coiote? Você só viu o rastro do Papaléguas, né? Não dava nem para ver ele. Eu fico imaginando esses discípulos, só no rastro indo. Por quê? Porque é um coração incendiado pela palavra de Deus, um coração que queima pela palavra de Deus, nos dá pés velozes. Nós não ficamos mais parados, nós não ficamos mais lambendo as nossas feridas, nós não ficamos: por que eu não faço, porque isso, porque aquilo, ou porque ele faz daquele jeito. Não, nós nos revestimos de Cristo e nós vamos e fazemos. Nós paramos de olhar para o outro, porque nós entendemos que é Cristo em nós, então nós tomamos uma postura nova de vida. Aí sabe por que nós não fazemos muitas vezes? Porque o nosso coração não queima. Porque o nosso coração não está incendiado. Agora, se Cristo queimar os nossos corações, amado, nós não veremos mais obstáculos para fazer a vontade de Deus. E o verso 34 e o 35 também é muito interessante, amados. Que um coração em chamas nos dá lábios dispostos a proclamar Cristo e somente Cristo ressurreto. E eu acho muito interessante isso. Cristo e somente Cristo ressurreto. Amados, não é a minha vida, não é o meu pensamento, não é o que eu acho, é o Cristo que se revela através das Escrituras, o Cristo que se revelou para eles através de todas a Escritura que Cristo ensinou para eles. É Cristo revelado, amados. Aí muitas vezes nós queremos colocar lá o nosso jeito. Não, tem que ser assim, porque eu acho que assim é correto. É desse jeito. Nada, amados, nós anunciamos Cristo. É Cristo e somente Cristo, é só os Cristos. É só Ele. É só Ele. Não é sobre o que eu penso, não é sobre o que eu acho, é sobre o que a palavra diz que é verdade. É essa que queima dentro dos nossos corações.
É essa que nos incendeia, é isso que incendiou esses meninos. Eles queimavam por Cristo, então seus pés ganharam asinhas, e eles saíram que nem um foguete, com lábios afiados a anunciar a verdade. Anunciar Cristo, 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 Cristo. Sabe por que muitas vezes nós não anunciamos Cristo? Porque nós achamos que Cristo é uma pessoa normal. Nós achamos que Cristo é alguém, mais um. A história naquela época, quando pessoas iam fazer uma caminhada igual esses 11 quilômetros, hoje, amados, se nós sair aqui na rua para caminhar e colar alguém do nosso lado, nós já vamos olhar assim e falar, vixe, vai me roubar, né? Vixe, vai me roubar. É mais ou menos assim, né? Mas naquela época, para eles caminharem 11 quilômetros dentro de uma estrada romana, eles ficavam esperando alguém que estivesse indo para o mesmo caminho, para eles irem em mais pessoas, para que eles não fossem assaltados ou não corressem nenhum risco. Então, quando Jesus cola do lado desses dois, quando Jesus encosta neles, ele não quer assaltado, ele vai caminhar com a gente. E muitas vezes nós olhamos para Cristo dessa forma. Mais um que está do nosso lado, e aí o nosso coração não incendeia, porque nós não sabemos que é Cristo do nosso lado. Agora, quando o nosso coração está em chamas, e nós entendemos que o Cristo, Ele hoje habita dentro de nós, dentro de cada um de nós, então nós não tratamos Ele como qualquer um, mas nós tratamos Ele como o caminho, a verdade e a vida. E tudo que nós fazemos é para glorificar Ele. Ele não é mais um. Ele não é simplesmente um que está ao nosso lado. Ele é aquele que nos acompanha. Ele é aquele que caminha junto conosco. É aquele que fala, não vá por aqui, não vá por ali. É aquele que nos dá a direção. É esse o Cristo que está conosco. Ele não é mais uma pessoa. Não tratemos Ele como uma pessoa banal, uma pessoa, simplesmente qualquer tipo de pessoa. Ele é o Cristo ressurreto que caminha dentro de cada um de nós. Eu falei de manhã e vou falar agora também. Já pedi desculpa para os pastores, não é uma heresia. Mas eu fiquei pensando dentro de mim. O texto fala que quando Jesus parte o pão, os olhos dele se abrem e automaticamente Jesus desaparece. Jesus some da presença deles. Amados, quando nós reconhecemos quem Jesus é, Ele para de ser alguém que nós queremos simplesmente só ver, mas Ele entra para dentro de nós e nós queremos viver Ele na totalidade. Nós paramos simplesmente só de contar as histórias deles, contar o que Ele fez, mas nós começamos a viver o que Ele fez. Por quê? Porque Ele se faz agora presente dentro de cada um de nós. É a vida dele que nós vivemos. Nós somos pequenos cristos aqui nessa terra. Pessoas chamadas para anunciar, pessoas chamadas para proclamar as verdades com o coração cheio, com o coração incendiado pelo Senhor. Amados, nós precisamos compreender dentro do nosso coração quem é esse Cristo. E tudo o que Ele fez por cada um de nós. Aí, para que os nossos corações sim sejam incendiados, queimem pelo Senhor, queimem em fazer a vontade do Senhor, queimem, amados. Mas eu não esqueci do partir do pão. E não adianta, né? A gente fala do partir do pão, nós lembramos da música do Morada, né? Nós lembramos, né? É normal. E eu não esqueci dessa parte. E eu quis deixar ela por último, porque é interessante. Que quando o Senhor parte o pão, os olhos são desvendados. E o partir o pão se dá na onde? Numa mesa. Amados, todos nós somos convidados à mesa do Senhor. Todos nós somos convidados à mesa.
E eu acho interessante que a mesa é um lugar onde nossos corações são desnudados. Na mesa, os nossos corações são totalmente escancarados. Na mesa é um lugar de cura. Na mesa é um lugar de reflexão. Na mesa é um lugar onde há transformação, onde pessoas são saradas e curadas. E nós, muitas vezes, corremos da mesa. Muitas vezes nós corremos desse lugar. Porque muitas vezes na mesa o nosso coração é confrontado. O nosso caráter é confrontado. O nosso caráter que precisa ser mudado, a imagem de Cristo, é confrontado quando o irmão olha para você e fala assim, ó, isso que você fez eu não gostei. Ou isso que você fez, eu acho que não é de acordo com a palavra de Deus. Ou isso que você fez, porque é na mesa onde nós conhecemos um ao outro. E muitas pessoas correm da mesa. Muitas pessoas correm desse tipo de relacionamento e preferem viver uma vida sozinha. E lembre sobre o que eu falei sobre uma vida sozinha. O Senhor hoje nos convida, amados, para viver em comunhão numa igreja que compartilha a mesa, que compartilha o coração, que entende as fragilidades um do outro, que entende as necessidades um do outro. Amados, se você tem fugido da mesa, pare para refletir. Pare para refletir. Para onde que temos ido? O Senhor nos convida à mesa, o Senhor nos convida a participar, o Senhor nos convida a desnudar os nossos corações, a colocar diante dele as nossas fragilidades. Aqueles que caminham mais perto de mim conhecem as minhas fragilidades. A minha esposa conhece as minhas fragilidades. Os meus amigos mais próximos conhecem as minhas fragilidades. Não existe nenhum super-herói que vem aqui em cima pregar para vocês. Todos os pastores são frágeis e têm as necessidades deles. Mas é na mesa que nós conhecemos um ao outro e nós podemos nos ajudar. É nesse lugar de comunhão. É nesse lugar de comunhão onde os nossos corações são afiados e são tratados. Lembram da história de Davi e Mefibosete? O que Davi faz? Busca Mefibosete lá em Leudebar, totalmente rejeitado, esse menino, totalmente à margem da sociedade. Davi vai lá e busca ele e traz para onde? Para a mesa. Vem aqui, você vai participar da mesa comigo. Você vai ser restaurado comigo. A sua vida vai ser mudada. O Senhor nos convida hoje para a mesa dele, falando assim, eu tenho uma nova história, eu quero alinhar o seu caminho, eu quero alinhar o propósito da sua vida, mas venha participar comigo da mesa. Amados, nós não podemos querer viver uma vida sozinho. Não existe espaço. Não existe. Se você tem a dificuldade, chega para conversar com a gente, fala assim, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Nós precisamos entender que a mesa é um lugar onde nós nos ajudamos. É onde nós entendemos as fragilidades, sabe? Certa vez estava aqui na igreja e eu vi um irmão passando por uma dificuldade e o Espírito Santo na hora me trouxe. Eu conhecendo a história dele, e eu vi que ele meio que queria fugir. Aí ele saiu por aquela porta ali, eu já saí pela outra atrás dele, né? Já abordei lá do outro lado. Falei, irmão, como que está o coração? E aí ele começou a chorar e falar de todas. Aí nós pudemos ajudar ele, a igreja pôde abençoar a vida dele. Amados, nós precisamos desnudar os nossos corações. Aí nós queremos, principalmente os homens, né? Querem viver vida de super-heróis. E aí essa dificuldade nossa de compartilhar o coração, não, eu não preciso da ajuda de ninguém. Nós precisamos da ajuda um do outro e do Espírito Santo para nós vencermos as nossas batalhas, para nós retornarmos para o caminho, para o propósito que o Senhor tem para a vida de cada um de nós.